Aí, vamos ver então o João Carvalho falando sobre ateísmo. O último vídeo que eu vi do João aí, eu não sei, ele falou um monte, falou um monte, falou um monte e acabou não falando porra nenhuma. Vamos ver se pelo menos sobre coisa mais filosófica o Joãozinho tem. Que eu gosto do cara. O cara tem tipo. É um bom professor, tá ligado? Ele tem um domínio sobre muita coisa. O cara é muito bom. Mas o último vídeo que eu vi dele sobre trotskismo, leninismo e pá, ele falou porra nenhuma. João, você é ateu? Sim. Se sente confortável em falar sobre? Sim, eu sou ateu. Thiago, eu tive um momento na minha vida que foi o meu momento de definição se eu era ateu ou não. Que foi o seguinte: eu estava dirigindo um carro indo para Manhuaçu com a Nayara. Nessa época a gente não tinha nem os meninos ainda, né? Era o Douguinho ainda. E aí o que aconteceu? A gente pegou um bolsão de óleo e o carro acabou por capotar umas 12 vezes e a gente bateu num barranco. Na hora que esse carro virou de Caralho. cabeça para baixo a primeira vez, e foi do meu lado. E aí, cara, eu não sei se vocês já tiveram algum desses momentos, né? As coisas parecem que o tempo muda, assim, a forma de passar. E foi tudo muito lento, ao mesmo tempo que era muito rápido, né? Porque o carro virou de uma vez, porque ele aquaplanou ali na bolsa de óleo, bateu aqui na curva e virou. E aí ele foi capotando depois. Na hora que ele foi capotar a primeira vez, ele virou pro meu lado e eu vi em primeira pessoa o chão chegando perto do meu olho. E aí na hora que o chão chegou perto do meu olho, eu cheguei à conclusão lógica: ok, vou morrer. E aí eu parei e pensei: eu preciso de agora, nesse momento, de Deus, de alguma coisa metafísica para me dar tranquilidade para minha morte iminente? Não. E aí o tempo acelerou de novo e eu acordei e o carro já estava todo capotado. Então, assim, como eu tive essa experiência e nessa experiência eu me tive como me questionar e eu não precisei, eu acho que eu posso dizer que eu sou ateu com bastante tranquilidade hoje. Mas eu não sou o ateu chato. Eu não sou o ateu militante, militudo, que fica achando que todo mundo tem que ser ateu e tal. Não sou, cara. Não sou. Nessa eu vou concordar demais com o menino Lenin. Para mim não importa para onde que o trabalhador acha que ele vai depois que ele morrer, para mim importa onde que ele tá organizado enquanto ele tá vivo. Então eu espero que a gente como humanidade consiga caminhar até uma sociedade onde a gente não tenha necessidade de É buscar uma foda. ajuda metafísica, porque a gente vai ter solidariedade social e vamos estar para além do Tá, deixa reino ele da terminar essa mão. necessidade. Tá, ok. Perfeito, concordo. Mas também concordo com o Pedro Ivo sobre a questão do ateísmo político, tá ligado? Do tipo, mano, eu não sei se é exatamente isso que ele fala, mas eu penso nessas linhas. De tipo, América Latina é 80%, tipo, o Brasil é 80% cristão. Arrisco dizer que a América Latina é mais ainda, em geral, tá ligado? Cristianismo é uma grande parte do Oeste. E não apenas, não é só onde o trabalhador vai depois do trabalho. É uma arma política. A gente vê a igreja evangélica, tá ligado? Na época do Lenin não tinha a igreja evangélica. A gente vê o que é a igreja evangélica, e se tu não viu o documentário da. Como é que é o nome dela? Da Petra, na Netflix, do O Apocalipse nos Trópicos, que é a continuação do Democracia em Vertigem, mano, ali ela descreve. Ela mostra, ela faz um dossiê do que é a igreja evangélica, tá ligado? Que é uma continuação do projeto da igreja católica, só que agora capitalista, tá ligado? Então, é um projeto que surge nos Estados Unidos, é um projeto ideológico para controlar massas, para defender o. Tá ligado? Para defender essa oestização do mundo, essa de os Estados Unidos, Israel, nós. E aí tu mete Israel no meio que não tem nada a ver com o cristianismo, tá ligado? É uma coisa. É sobre isso, tá ligado? Tu usa o cristianismo para mover as massas e tu consegue convencer todo mundo de uma forma tão poderosa que tu pode colocar um país que não é cristão como um dos bastiões da defesa do cristianismo. Porque sim, tá ligado? Porque não é sobre religião. Só que as pessoas acreditam que é, e tu convence elas que é.
E é sobre isso. Então, não é ser o ateu chato, não é ser o cara que não acredita que vai e fala. Porque eu não me considero ateu, tá ligado? Eu me considero. Não sou cristão, não sou, mas eu me considero alguém que acredita em algo. Mas ao mesmo tempo, politicamente eu sou ateu. Eu sou alguém que se eu for me casar, eu não vou jurar por Deus. Se eu for na corte, eu não vou jurar por Deus. Eu vou. Não me rejeito a jurar por Deus. A gente não pode aceitar nenhum tipo de imposição religiosa na parte política. Não, eu não vou votar por um candidato, mesmo que eu concorde com muita coisa dele, se ele se apresentar como um candidato religioso, de qualquer fonte religiosa. Não vou. Não concordo nessa questão. A religião, ela não pode ter nenhum espaço político. E político não é só política representativa, de ser um candidato político e tal. É em qualquer esfera da tua vida que tu tenha que... Tá ligado? É como isso, é tipo, vou me casar. Ah, então perante Deus e todos... Não, meu amigo, não tem perante Deus, tá ligado? Eu não vou me casar numa igreja, não tem, não vou jurar por Deus no cartório, não existe isso, não. As minhas crenças, o que eu acredito depois do meu trabalho é exatamente isso, depois do meu trabalho. Aqui, quando eu estou me casando com alguém, fazendo um contrato social, por motivos legais, por benefícios legais que a gente pode ter em conjunto, dada a situação, eu não vou jurar por Deus. Eu juro por qualquer outra coisa. Caralho, essa cadeira é muito barulhenta, mano. Eu juro por qualquer outra coisa, tá ligado? Eu juro pelo que seja, pela Constituição. Eu juro porque se eu estiver mentindo vai me colocar na cadeia. Eu juro por qualquer outra coisa. Por Deus, eu não juro. Para mim, nesse ponto, eu vou concordar muito com o Peter Berger no Dorsal Sagrado. É um baita livro, quem nunca leu, leia. Peter Berger, ele tem a seguinte teoria, e eu vou resumir essa Peter teoria Berger. da forma mais rasteira possível. Na primeira geração, um determinado grupo social vai criar uma religião por N motivos diferentes, sendo que o principal deles, na antiguidade pelo menos, né, na pré-história, na antiguidade e tal, era porque as pessoas precisavam de ajuda, estavam desesperadas, estavam desamparadas e olhavam para um lado, olhavam para o outro, não tinha ajuda, então elas olhavam para cima ou para baixo. Né? Vamos lembrar que no começo tinha muitos deuses que eram quitônicos, né? Deuses que vêm de baixo da terra para cima. Por quê? Porque as plantas vêm de debaixo da terra para cima. Então o cara fala, pô, se eu como aqui e é isso que me permite ter essa sociedade e tal, então se pá, o Deus está lá embaixo. Enfim, num segundo momento você vai se afastando geracionalmente deste primeiro momento aonde a religião foi criada e se conheciam os criadores, eles estavam ali inseridos dentro daquela sociedade. Esses criadores então, que estão ali várias gerações para trás, vão se perdendo. E num terceiro momento, aquilo que era criador vira criatura, aquilo que era criatura vira criador. Ninguém mais lembra deste momento de criação e o criado, a deidade, o panteão ou o Deus único se torna o criador e vice-versa é ao contrário. Tá? Essa é a teoria do Peter Berger, com a qual eu concordo bastante. Meu ponto sendo, eu pessoalmente rompi com essa ideia a partir do momento que ela, quando eu era criança e tradicionalmente eu estava sendo criado dentro de uma família que tinha uma religião, ela não foi o bastante para me amparar no momento de necessidade. E aí eu rompi com isso. E rompi com isso socialmente no momento em que eu estudava numa escola católica, um amigo meu que era evangélico estava indo junto comigo para a aula de canto e barraram ele e falaram, você não entra. Eu falei, por quê? Não, porque ele é batista. Eu falei, mas qual que é o problema? É uma aula de canto, nós vamos cantar. Não, ele tem que sentar no banco dos não católicos. Eu falei, então eu não sou católico. Se ser católico é isso, eu não sou católico. Eu vou lá sentar com ele. Eu acho um absurdo cercear o cara e colocar ele numa saia justa social bizarra, a criança, porque não era. Eu tinha, Tu não concorda direito com a nossa forma de acreditar em Deus. Aí eu falei, tá, então... Tu não fala em línguas, porra. A sarabatana. E aí eu me passo então a me considerar ateu. Só que a gente vive numa sociedade ainda que não é uma sociedade liberta da necessidade. Então, cara, sinceramente, vou falar aqui de coração. A pessoa que consegue ter uma religiosidade qualquer que seja, meu irmão, eu tô pouco me fudendo pra qual que é. Se você consegue ter isso, meu irmão,
Porra, velho, isso é muito bom pra você na sua vida, velho. Saca? Eu queria poder ter isso, cara. Porque o Weber tem um texto que é muito interessante pra quem estuda a sociologia das religiões, que é o Entzauberung der Welt, né? O desencantamento do mundo. O mundo da pessoa ateia, ele é um mundo desencantado, ele é um mundo cinza, ele é um mundo sem cor. É muito, deve ser muito bom, deve ser um amparo maravilhoso. Pessoa ter este indizível qualquer, esse Das Heilige qualquer aí, que ela pode se apegar nesse momento e que aquilo dá uma força qualquer pra ela, velho. Porque pra quem não tem, faz falta para um caralho em vários momentos. Eu não consigo ter. Talvez minha vida fosse mais fácil se eu tivesse, você entende? Então quem sou eu mesmo? Quem sou eu? Talvez seja por isso que eu ainda... tá? Então, por mais que eu... Talvez seja por isso que eu ainda me segure nessa questão do tipo, eu acredito, tá ligado? Porque eu tive algumas experiências aí na vida que meio que me deixaram assim, tipo... Caralho. Foram algumas experiências que me fizeram ficar meio tipo, uau. E aí algumas foi diretamente comigo, outras foi diretamente com alguém que é próximo de mim, que estava próximo e que aconteceu a coisa e quando me relataram, foi um bagulho do tipo, uau. E aí, tipo, tu não sabe além do relato da pessoa, mas foi todo um contexto que me fez levar a sentir aquela coisa também. Então, tipo, várias coisas que aconteceram que me fazem ficar, tipo, mano, não acredito num criador, numa inteligência superior que criou e esquematizou o mundo e fez. Nisso eu não acredito. Mas em algo para além do físico e do entendível e do... Tá ligado? Algo que une tudo e todos de uma forma que, tipo, essa coisa que conecta duas sensações de duas pessoas diferentes em um, tá ligado? Essa coisa que, coincidência, essas coisas todas me fazem sentir algo assim, mas talvez seja por isso, por esse medo do desencanto, tá ligado? Por esse medo do tipo, se eu não acreditar em nada, eu tenho que acreditar que é tudo coincidência, e a coincidência é um bagulho massa, tá ligado? Porque é uma coincidência. Mas tirando coincidência, é muito tipo, o acaso, no caso, né? É muito, as coisas são. Que eu acho que também é bonito por si, mas eu vou. Interessante esse livro, eu vou dar uma olhada nesse livro aí. Porque eu quero entender essa ideia do desencanto. O que o Weber coloca como desencanto nesse caso? Ou seja, eu não acho que cabe a nós forçosamente retirar as pessoas. Não é forçosamente, né, meu chefe? Também acho que à medida que a pessoa vai cada vez estudando mais, cada vez mais se apercebendo da materialidade das coisas, fica mais difícil manter essa fé, sabe? Eu acho que fica muito difícil. Pra mim, vira um problema lógico. E eu sei que tem muita gente que consegue ser extremamente lógica com muita coisa e falar assim, não, foda-se, meu irmão. Eu preciso disso e eu vou manter isso. Foda-se. Beleza, cara. Respeito, teu rolê. Não consigo. Eu, além disso tudo que eu passei, que eu experienciei, que eu tô falando com vocês, eu cheguei num momento que se eu já não tivesse experienciado isso, cara, eu acho que o acúmulo de estudo e de conhecimento, você começa a falar assim, não dá, sabe? Mas enfim, né? Cada cabeça uma sentença. Justo, mas eu ainda acho que é interessante a gurizada da esquerda começar a pensar naquela mão lá dessa questão. Tem que ler o Lenin sobre a questão do que é a base que o Ivo aparentemente usou pra falar sobre aquela mão lá dele, e eu concordo plenamente com o Ivo, então eu quero mais ler essa questão desenvolvida na questão do ateísmo político, tá ligado? Porque eu acho que é um conceito muito importante. Ainda mais na América Latina. Tem duas coisas, é tipo... Mano, aqui na Inglaterra, a extrema-direita começou a usar essa mão, tá ligado? O cristianismo, que era uma coisa que há uns anos atrás não existia. Essa conexão da extrema-direita com o cristianismo. E na América Latina a gente vê isso, tá ligado? Nos Estados Unidos a gente vê isso desde quando? Desde os anos 60, eu acho. E migrou pra América Latina hoje em dia. O que é o bolsonarismo, tá ligado? O que é o Edir Macedo? O Malafaia. E aqui no Reino Unido é a mesma coisa, tá ligado? Tá começando isso, a usar a bandeira da Inglaterra com essa conexão ao cristianismo, com essa conexão ao tipo, o protestantismo foi toda uma coisa... O cristianismo, ele é usado politicamente desde sempre. A gente só tá enfrentando uma nova onda de como isso tá sendo usado, ou uma nova forma disso ser usado, digamos. Uma nova estratégia para usar o cristianismo, para a classe dominante usar o cristianismo como instrumento de dominação. E aí o foda é que eu tô lendo As Veias Abertas da América Latina. E tem uma parte lá que ele começa a falar sobre como que os indígenas e os negros
Trabalhavam horas extensíssimas, tá ligado? Mas os que se convertessem a cristãos e poderiam passar a ser vistos como indivíduos, é alguma coisa assim, tá ligado? A ideia é, se tu te convertesse a cristão, tu passaria a ser visto como indivíduo. E, portanto, passaria a trabalhar menos horas, ou poderia entrar no conceito de um indivíduo que teria que ter direitos e passar a trabalhar menos horas, toda essa questão. Então, meio que essa dinâmica do tornar-se cristão era também o ter uma vida melhor. Não num pós-vida, não num quando eu morrer eu vou ser perdoado pelos meus pecados. Não, não, não. Na vida real, tá ligado? Se eu me tornar cristão aqui, meus filhos vão nascer e vão trabalhar menos do que eu trabalhei. Eu vou trabalhar menos do que eu estou trabalhando, tá ligado? Eu vou construir uma vida melhor pra minha família. Então, virar cristão é uma necessidade material nesse momento, nesse hoje, tá ligado? Não é uma necessidade pra um amanhã, pra um fim dos tempos, pra uma redenção não, é uma necessidade pro hoje. Eu preciso disso agora pra ser um indivíduo, pra que meus filhos tenham uma vida que não seja trabalhar e morrer em, tá ligado, 25 anos. É por isso que a América Latina se pá, é cristã da forma que é, tá ligado? A Irlanda é um lugar que é extremamente cristão, tá ligado? Lugares colonizados são lugares extremamente cristãos. Complicado essa mão, Joe.